mais uma live e hoje eu vou estar comentando aí, trazendo algumas notícias, algumas informações importantíssimas, né? Bom dia você que está chegando agora. Eu vou estar compartilhando aqui a live e já volto. Tá compartilhando a live aqui. Só um minutinho, pessoal. Estou aguardando aqui a chegada das pessoas para poder dar início à live, tá? Bom, então já vou dar início à live. Compartilhe a live, tá? Se está no Instagram, compartilhe a live para que alcance as pessoas, para que as pessoas tenham oportunidade, alcance as pessoas tenham oportunidade de conhecer o conteúdo, né? As informações. E você também do YouTube, compartilhe a live, né? Para que alcance também as pessoas, tá? Então eu já vou dar início. Estou ajustando o som. Bom, pessoal, são várias coisas que estão acontecendo, né? E Trump vai assumir a cadeira da presidência. Depois eu vou estar comentando. E a notícia é que os Estados Unidos e o Reino Unido estão tramando, né? Cortar os cabos de internet para causar um apagão. Eu vou estar lendo aqui, depois eu vou estar comentando. E eu peguei essas informações na data de hoje, de ontem, né? Dia 11. E eles estão preparando, estão realmente querendo aprontar, né? Então tem um pessoal aí realmente querendo aprontar muitas coisas, né? E estão querendo aí infernizar o mundo. Então eu vou estar lendo aqui a notícia, as informações aqui do Hawthorne, tá? Estados Unidos e Reino Unido, né? Estão tramando aí, estão pretendendo cortar os cabos de internet. Depois eu vou dar minha opinião acerca disto, tá? Bom dia você que está chegando agora. Eu tive uns contratempos, né? Eu agora estou retomando aí a minha live e naturalmente eu vou trazendo as informações, né? Mas por outro lado eu vou me atualizando, mesmo não gravando live, para poder então, na oportunidade, estar trazendo as informações para vocês, tá? Então foi na data de 11/11/2024. O Hawthorne diz o seguinte, desculpa pessoal, acabei ficando um pouco rouco agora. Bom, há rumores, no caso seria o Biden, né, e o Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, segundo as informações do Hawthorne, né, são realmente as informações aí, tem veracidade, tá? Eu, antes de pegar informações, mesmo que eu adquira indiretamente através das fontes que eu sigo, essas fontes procuram obter as informações de veracidade, né? E verdadeiras. E depois continuar analisando os fatos, né? Então, realmente são importantes nós entendermos o que está acontecendo, né? Quão importante. E então é o Biden, o Joe Biden, né? Que ainda é presidente. Em janeiro entra o Donald Trump. E o Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido. Há rumores de fontes de... Deixa eu verificar aqui, cara. Há rumores de fontes de inteligência dizendo que o regime de Biden, dos Estados Unidos, e o regime de Starmer, né, do Reino Unido,
estão preparando para explodir cabos submarinos de... O mundo está aparentemente... Espera um momento, pessoal. O mundo está aparentemente formado demais. Para os gostos deles que o bloqueio ocorra assim, vamos dizer assim, que ocorra aí um bloqueio internacional, né, do corte. Isso aqui foi traduzido, que ocorra um bloqueio internacional dos cortes. Então vamos lá. Cortar o livre fluxo de informação é o suficiente para que comecem a Terceira Guerra Mundial. E culpem a Rússia / China / Coreia do Norte. Por isso, os loucos parecem estar no comando do governo hoje, chamando quem está no comando do governo hoje de loucos, né? No governo, os loucos comandam o governo hoje em dia. E eles querem começar a Terceira Guerra Mundial antes do Donald Trump entrar. Você vê que eles não estavam, né, estavam torcendo para que a Kamala entrasse, para que desse seguimento à agenda, né? A seguimento à agenda aí, inclusive nessa geopolítica aí, próximo do abismo para a Terceira Guerra Mundial, né? E bastou o Trump entrar, deu uma acalmada, embora eles já estão preparados, né? Então, eles não estão aceitando, né? Estão querendo armar isso aí. Aí diz o seguinte: antes do Donald Trump entrar, eles querem preparar isso antes do Donald Trump entrar na Casa Branca, né? De acordo com as fontes de inteligência, eles sentem que começar agora antes que eles entrem no cargo de presidente. Ou seja, eles querem começar agora fazer isso agora antes que o Trump assuma o cargo de presidência dos Estados Unidos. Antes que ele entre no cargo de presidente, e prenderia a guerra e tornaria impossível, né? Eles querem causar a guerra porque se ele entrar, ele vai impedir que ocorra a guerra, pelo menos agora, né? Não podemos dizer que no futuro não vai, porque as profecias vão se cumprir, né? Para que ele evitaria, né? Eles precisam que sua guerra cause o colapso da economia mundial. É o objetivo, né, de submeter essa guerra, para causar um colapso da economia mundial, inclusive fazendo esse apagão, cortando esses cabos, é o que eles querem, para que possam dizer aos credores dos Estados Unidos e do Reino Unido o seguinte, abre aspas, nossa economia está destruída. Espera um minutinho, pessoal. Nosso povo está morto. Não podemos pagar os trilhões que devemos. Ou seja, para romper a dívida, né, de trilhões dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, eles querem causar esse apagão, criando essa guerra propositalmente para acabar com a dívida. Isso é loucura, né? 5. Precisamos de perdão da dívida. Isso parece ser o que está isso parece
isso parece ser o que está mantendo esse curso de ação. A necessidade de se afastar da dívida, mas culpar a guerra, né? Eles querem culpar a guerra. Estamos todos em grave perigo agora. Pessoal, eles querem. Isso aqui eu peguei do Haltane, né? Eu ia mostrar diretamente o site, mas nesse momento aqui eu não tô com o meu aparelho próximo aqui para estar lendo, para mostrando para vocês. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Espera um momento. Acho que eu separei mais alguma coisa aqui. Então, pessoal, o Joe Biden e o Sturm do Reino Unido, segundo a fonte, né, Haltane, eles estão planejando cortar os cabos, tá, submersos lá de internet e causar um pane, parar, né, causar um apagão da mesma. Imagina o desastre, o estrago que isso ia causar, né? Imagina isto. Grande estabilidade econômica. E depois culpar a China, culpar a Coreia do Norte, a Rússia. E o intuito dele é acabar com a dívida que eles têm. Olha, isso é uma grande loucura. E minha opinião com relação a isto? Bom, a minha opinião com relação a isto, embora eles planejam mesmo controlar tudo, não aceitam, né? Não aceitam que outro venha assumir o lugar, assim como a Kamala queria. Estava vendo fraudes eleitorais ali em alguns estados, mas ele ganhou de lavada. O povo quer o Trump. E na live anterior eu comentei sobre uma agenda, né, em relação aos presidentes, mas disse também que ela não tinha competência que o Trump tinha, porque ele, na primeira gestão dele, ele alavancou a economia americana, estava ali decaindo, né, se desestabilizando, e alguns outros acordos ele demonstrou ali ter realmente facilidade, flexibilidade para negócios com outros países, até com a Coreia do Norte, né, que estavam fazendo aqueles testes, aqueles mísseis lá. Ele foi até Pyongyang, né, da Coreia do Norte. Pyongyang, né, se eu pronunciei corretamente. E também tentando ali fazer o acordo de Abraão, né? Que é o acordo de Abraão com o Oriente Médio. Pois bem, ocorreu essas fraudes americanas, né? Colocaram o Biden porque ele ainda estava na frente, e o Biden dando muito dinheiro para a Ucrânia, né? Ainda também mandava dinheiro para Israel, porque os Estados Unidos ele tem laços com Israel nessa questão também de fornecimento de arma, né? E no âmbito econômico também. Então, que até onde eu absorvi o entendimento é que Israel passa a convocar soldados aí, vamos dizer assim, reservistas. Isso aí pode realmente estabilizar a economia, porque eles largam emprego, né? Deixam família, emprego, para se posicionar e ir para as frontes, para ser reservas, né, para os soldados, se acoplar às forças. Pois bem, e todo esse dinheiro investido dos Estados Unidos para a Ucrânia tem feito com que mantesse a guerra, né? Porque nesse lado eu não vejo mocinho nessa história. Tem aqueles que patrocinam por detrás dos bastidores. Quem morre são os inocentes. Bom dia, você que está chegando agora. Compartilha a live vai ficar gravada, né?
porque realmente é uma notícia importante estar comentando isto. Muitas pessoas estão comentando acerca da geopolítica, do Trump também, né? Eu vou estar aqui esclarecendo também, dando minha opinião com relação a isto. Então, depois passando para o segundo tema, né? Então, pessoal, o que acontece? Muito dinheiro, né? Inclusive essa imigração entrando lá nos Estados Unidos, até facilitada ilegalmente, os legais entrando, tudo bem, mas os ilegais entraram pelas fronteiras, custando milhões do povo, do bolso do trabalhador americano. Enquanto isto, aluguéis aumentando, comida aumentando, né? A agenda lá em curso, né? Começando a implodir os Estados Unidos, né? Começando a fazer todo esse processo destrutivo. E o povo não é bobo, né? A grande maioria sabe o que estava acontecendo lá. A agenda infernal. Sabemos que países da Europa estão sofrendo com a entrada de imigrantes ilegais. O multiculturalismo e o plano Collard tem realmente destabilizado muito. Ocorreu mortes, estupros aí, Suécia, França teve estupro também, outros países aí. Agora Portugal também sofrendo com a entrada desses imigrantes. E muitos vêm com a narrativa de que, e vêm argumentando que vão trabalhar lá, são pessoas inocentes, mas só que ao permitir entrar de forma ilegal, pode entrar pessoas assim também que têm má intenção, né? Então, isso dificulta. E os governos anteriores americanos foram permitindo a entrada dos imigrantes. Pois bem, a Rússia quer ocupar seus territórios, consideram dele, né, da Ucrânia. Agora, com a entrada do Trump, ele quer impedir esses investimentos e quer trazer um acordo para que a Rússia ocupe um parte lá do seu território que é ocupado da Ucrânia e cesse a guerra. Mas o Trump não está contente com aquele ditador lá da Venezuela, né? Inclusive a Venezuela, de certa forma, ameaçou o Brasil. Aviões sobrevoando lá perto da Amazônia, né? Esqueci o nome do lugar, e ainda não foi ratificado tal ameaça, mas é considerado, porque estava no território, estava no espaço aéreo brasileiro. Eu considero uma ameaça sim, né? Parece que o Brasil está comprando alguns aviões e o Trump não está contente com isso, né? Até o momento, com a posição do Maduro. Ele sabe que ocorreu fraudes lá, né? O Trump sabe também que nos Estados Unidos também teve várias fraudes. Pois bem, então pode ser que o Trump ele negocie com o Putin para ocupar o território na Ucrânia, para de dar dinheiro para a Ucrânia, porque aí vai estar fortalecendo cada vez mais a guerra, em contrapartida, ou seja, em troca, né, o Putin, que ocupa o território da Venezuela, dá essa sustentabilidade lá. Né? Inclusive o Lula ele bloqueou, ele vetou, né, o apoio da Venezuela a fazer parte do BRICS, né? E mais agora 13 países querem fazer parte do BRICS, inclusive o Irã também. E o que encabeça o BRICS é a China e a Rússia, né? Mas o BRICS, o que tem a oferecer? O que tem a oferecer é um controle dentro da geopolítica, né? Trabalhando numa questão política, numa mudança estrutural, social, de acordo com a vontade e o interesse deles, para seguir a agenda. Mas o governo brasileiro outrora estava querendo uma pátria grande, né, apoiando a Venezuela, e agora desconsiderou. E isto deixou um pouco deixou desintegrados a China, a Rússia, a Venezuela, né?
Pois bem, mas a agenda continua. Eles estão fechados com a agenda, aqui do Brasil também. E vai haver essa interferência. Que tipo de sanções Trump pode fazer, né? Porque eles estão, de certa forma, preocupados. Eles queriam que a Câmara entrasse, claro, né, para dar apoio a essa agenda aí, nefasta e diabólica, né? E tem globalistas por detrás disso, patrocinaram para tentar articular e trabalhar com a agenda, globalistas esses que patrocinam até certos movimentos. Você vê que nos Estados Unidos, na campanha, estavam já preparados, já tinha anteriormente, e depois eles passaram a sua manifestação ali, o protesto, pró-Hamas, pró-Palestina, né? Não que eu odeio o povo de lá, mas pelo contrário, eu tenho comentado com as pessoas no grupo que eu admiro, quer dizer, eu me coloco no lugar do cidadão de cada país, né? Me coloco no lugar de cidadão de cada país. Porém, nós sabemos que não é o povo lá, são os pequenos grupos, são os líderes de lá que fazem parte dessa guerra e são inseridos numa agenda de pessoas por detrás nesse cenário. Derramamento de sangue inocente, né? Então, esses manifestantes, em prol disso, eles começam a querer criar tumulto. Mas nas eleições tiveram controle do policiamento lá dos Estados Unidos. Esses manifestantes apoiam a Câmara. São patrocinados também por globalistas. Pessoas que vão injetando dinheiro para causar isso aí, ok? Pessoas que têm ONGs, né? E por aí vai. Então, agora o Trump vai assumir. Só que é o seguinte. Vou verificar aqui como é que está o volume. Ok. Só que é o seguinte, pessoal. Estão querendo fazer com que o Biden renuncie, porque ele ainda é presidente até o momento, e a Câmara como vice venha ocupar. Exatamente isso. Estão querendo que o Biden renuncie e a Câmara venha ocupar. Para quê? Para ser considerada a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, né? Porque até o momento o Trump só vai entrar poucos dias que faltam, só em janeiro. Mas isso não é normal, né? E estão falando também que na inauguração, né, da entrada do Trump à presidência, nesta data, vão tentar assassiná-lo. Nós sabemos que o Trump passou por tentativa de assassinato, né? Tentaram contra ele algumas vezes. Eu me lembro até na primeira vez que ele tentou para presidente também, estava em seu comício. E isto não significa que é uma pessoa dos que estavam ali. Isso são pessoas por trás, poderosas, que planejaram isso. Pessoas grandes, muito grandes, poderosas, né? E eu nunca defendi um presidente como Donald Trump. Aí as pessoas perguntaram, mas você não está nos Estados Unidos. Mas o que acontece nos Estados Unidos vai influenciar no Brasil, somente o dólar, porque o dólar é petrodólar, né? Ele é atrelado ao dólar. Enquanto isso, o governo quer desdolarizar o dólar, né? Ele quer uma desdolarização do dólar. E isso vai trazer um certo impacto no progresso econômico, né? Porque o real, ele era para estar em grandes níveis, né? Mas as reservas que o Brasil tem, um país tão rico desse, né? Onde certos estados, Roraima e outros estados que têm grandes minérios, né? O Brasil em si tem areias aí que são utilizadas para tecnologia de chip, tem o nióbio que é vendido a preço de banana lá para fora, para a China e outros países. O povo brasileiro, ele não pode sequer explorar o que é a riqueza do seu próprio país. Ele tem que ficar padecendo na miséria.
Isso é muito sério, pessoal. Por quê? Porque os prostitutos que estão entregando, estão querendo entregar, enriquecendo, ganhando às custas do cidadão brasileiro, continuam. E têm as suas pretensões malignas. O país é rico, mas o povo fica na miséria porque isso faz parte de uma agenda. Aqueles que têm condições, mas a grande maioria, né, padecem. Num país tão rico desse, isso não é normal, porque isso faz parte de uma agenda. Tá? Não, isso aqui não é um contexto político, isso aqui é a realidade que está por trás desse cenário que nós vivemos. Então, é quão importante nós entendermos isso. Tá? Outro fator, pois bem, então o Trump, depois eu passei a entender que ele tem apoio também de pessoas do conluio sionistas, né? Eles têm uma agenda também, temos uma agenda de paz, que muitos vão achar que é paz, mas vai ocorrer a falsa paz, que as profecias dizem o seguinte, que as profecias dizem o seguinte, quando houver paz e segurança, logo virão as dores. Mas ele vai ocupar esse cenário, ele vai arcar com o negócio da falsa paz agora? Não sei. Pode ser que seja no final, pode ser que seja ele, pode ser que seja o outro sucessor, ou ele mesmo, né? Porque ele tem um perfil de negócio, de negociar bem com os membros dos respectivos países, né? Homens de negócio, é imprevisível, né? Ele dialoga muito bem, imprevisível, é bem articulado. O Donald Trump é bem articulado, tá? E pode ser uma peça fundamental para, então, ocupar aí, fazer parte dessa agenda, né, dos sionistas. Então, eu informei que ele tem competência para administrar, sim, um país. Só que, infelizmente, o lado negativo seria ter que seguir uma determinada agenda, né? Pois bem, eu comentei também antes de ver quem iria ganhar, quem iria assumir, né, a cadeira, embora eu já imaginava que era o Trump, mas o que me preocupava era essa questão das fraudes, que até então estava tendo em alguns estados, né? Queimavam até bilhetes, né? Queimavam, outros colocavam 2,7 bilhões americanos estavam fora do país e votaram como se os mesmos tivessem votado, aumentando para 4,9 milhões, uma coisa assim. Isso não é normal, né? Então as fraudes foram nítidas. Eu coloquei alguns materiais aqui, teve outras pessoas que colocaram também, né? Então, ele vai assumir. É óbvio que ele vai alavancar a economia americana. E o que eu estava comentando antes, me lembrei, é sobre ele atrasar a agenda de outro lado, atrapalhar ou mudar. O Trump, ele quer cancelar essa agenda, esse acordo de Paris, essa agenda climática aí, que eles usam muita narrativa para taxar países, né, para lucrar. E esse mimimi que a gente tem visto aí, né, porque enquanto esses líderes aí, inclusive da China, estão falando sobre isso, estavam lá participando, eles continuam poluindo, né? E sem contar com os aviões aí que andam usando aí, que poluem também. Então, ele queria cancelar esse acordo. E vai cancelar, tá? Até o momento, ele quer minimizar, quer evitar a guerra. Até hoje. Pode ser que amanhã eu venha trazer outra notícia desagradável, tá? Ele quer fazer um fortalecimento econômico e controlar a imigração dos Estados Unidos, controlar essa imigração de forma ilegal, até deportar imigrantes ilegais, né? Porque o presidente e pessoas do governo estruturadas para esse entendimento devem focar sim para supervisionar, manter o controle
né, de imigrantes na nação, para que a mesma não venha sofrer as consequências, como está ocorrendo na Europa. A Europa está padecendo hoje por causa da imigração. Então eles têm que fazer essa lapidação na nação, em vários aspectos, sobretudo também na entrada de imigrantes, para que não ocorra também essa desordem e mais consequências na nação, tá? Como esse plano bem elaborado, maléfico, né, que tem adoecido, intoxicado, tá, as nações, a Europa, agora Portugal também está passando por isto. Então é importante manter essa estrutura. Então, nessa situação da geopolítica, eu tenho uma opinião, pessoal. Se ele for realmente arcar com um acordo de paz, ninguém tem certeza que ele vai fazer isso sabendo que isso vai ser uma falsa paz. Porque a pessoa, mesmo conhecendo a palavra que está nas escrituras, ela pode ali naquele momento, ela interpretar de uma outra forma, ou desacreditar, né? Ou achar que vai mudar o rumo, dependendo da circunstância. E aí muitos nesse cenário vão se enganar, né? Vão se enganar. Andam falando que o Donald Trump é o anticristo. Eu respeito a opinião das pessoas, dos canais aí, né? Mas de acordo com a minha análise de alguns anos, desde quando comecei a pesquisar sobre a nova ordem mundial, que isso é um plano realmente que isso vai vir, países estão fechados com a nova ordem mundial, o Brasil está fechado com a nova ordem mundial, mas muitas pessoas, ainda são poucas, né, em relação a grande número que ainda estão sendo doutrinados, é que estão com os olhos abertos. Muitos estão abrindo ainda os olhos, né? Ainda faltam muitos ainda, mas estão abrindo. Com o advento da internet que eles tanto querem acabar. Você não vê, eu estava comentando aqui sobre o Hal Turner, né? Pegando a notícia de que o Biden e o primeiro-ministro do Reino Unido, Hammer, né? Querem, segundo a informação da data do dia 11/11/2024, tá? Querem cortar os cabos de internet para gerar um apagão. Um apagão. Como eu tenho liberdade de expressão aqui ainda, a gente tem pouca liberdade, mas eu tenho minha opinião, é que eu acredito que, inclusive tem até tecnologia de satélite do Elon Musk, né? De satélites aí precisos para a rede de internet, tá? E a minha opinião com relação a isto é que isso pode acontecer já. Se acontecer, vai causar uma grande instabilidade. Nossa, um pânico econômico, porque tudo está gerado em termos digital, né? Do sistema. Você pode ter esses outros recursos aí de satélites da internet, mas redes precisam se interligar com outras, e as outras que estão sendo submetidas no fluxo depende desses cabos também. Porque um exemplo, digamos que em determinados lugares eles usam a internet de grande maioria de cabo e outros de satélite. Mas aí como é que vai interligar? Como é que vai se interconectar com outros que vão estar cancelados pelos cabos? Entendeu? Em minha opinião, vai acontecer isto? Eles estão falando? Na minha opinião, não vão fazer. Não vão conseguir. Algo vai interferir. Não vão conseguir. Essa é a minha opinião. Mas eu posso estar errado.
talvez eu nem venha mais, não possa nem voltar aqui para falar, olha, aconteceu isso aí. Porque se acontecer isso, pode ser que eu não consiga falar mais aqui, não consiga nem me comunicar com a maioria de vocês aí que pode estar usando internet de cabo, né? Pois é. E o Trump, tá? Nosso Trump. O Trump é o anticristo? Não acredito que ele é o anticristo. E nem o germo dele. O anticristo irá aparecer quando as pessoas estiverem clamando para o Salvador, né? Elas estão clamando para o Salvador e nesse cenário de desespero vai surgir esse líder. O terceiro templo já vai estar sendo construído, já vai estar construído, né? As pessoas vão estar passando por uma espécie de submetida a uma única moeda, porque são várias suposições, mas que a única moeda global que faz parte da agenda nova ordem mundial, a marca que virá, que será na mão na testa, na mão direita e na testa, e que pode também ter um elemento nanotecnológico no corpo, segundo a tecnologia deles cada vez mais submetendo aí nanotecnologia, sistemas para controlar as pessoas, né? Processo de interface, transhumanismo, que eles tanto querem cada vez mais aprimorar, sim. Não sei até que ponto como eles querem, né? Que o barro e ferro não combinam. É bíblico, mas vão conseguir sim a certos estágios. A tecnologia está evoluindo muito, né? Inclusive sistemas aí autônomos, robóticos, no caso humanoides, né? Vão aumentar milhares e milhares e milhares. Vamos falar mais de 1 milhão e pouco por aí nos próximos anos, porque a ChatGPT Google, a Xiaobox da China, que vem desenvolvendo cada vez mais humanoides, e a empresa do Elon Musk, né? Estão trabalhando cada vez mais para isto. Inclusive carros autônomos estão começando já a ser usados aí em países, cidades aí de países de primeiro mundo, mais ricos, e depois vão para outros lugares, como táxis, né? E da Tesla. A Tesla também querendo desenvolver cada vez mais também os humanoides, inclusive que tem emoções aí, copiam as emoções de seres humanos, tá? E a Revolução 4.0 está vindo aí. E vai rechaçar muitos empregos. Então, pessoal, ele não é. Nesse cenário vai aparecer um líder que vai realmente trazer essa falsa paz. De acordo com a minha análise, tem coisas que eu não afirmo categoricamente porque eu estou trazendo suposições próximas da realidade. Que vai haver. Apenas é algo que pode se ligar no momento agora, um fato ao outro. Vai ter uma pessoa membro do governo que vai estar ali negociando essa falsa paz. Entendeu? Esse cenário vai ocupar o anti-Messias, vai trazer essa falsa paz, as pessoas vão achar que é o próprio Deus, Jesus, e depois elas vão ser pouco a pouco submetidas a ter que aceitar a marca como algo que vai ser grande, vai ser bem promissor para elas. E pouco a pouco elas vão sendo pressionadas, porque elas só vão poder comprar ou vender com a marca, entendeu? E quando ele revelar a máscara dele cair, as pessoas vão ver vou dizer quase um inferno, né? Quase. Porque o inferno mesmo depois que sai desse mundo. Entende? Vai ter o falso profeta. Esse líder, o falso profeta junto, vão ter aí, vai trazer boas novas, o anti-messias, né? Curas, vai haver curas, tudo isso aí. Tecnologias vão estar também acopladas ao sistema do anticristo. Nesta época as pessoas vão ser monitoradas absolutamente. A nova ordem mundial vai ser um comunismo absoluto, tá? Perseguição. Depois as pessoas vão ter até sua vida ceifada se não aceitarem a marca, quando se escalar, né? Chegar a um alto nível de perseguição.
Que no comecinho vai ser aquela maravilha, aquela promessa boa, né? Tudo isto, porque o anticristo ele trabalha com a mentira, sempre com a mentira. E pois bem, então vai estar tudo preparado. Agora, existem os anticristos, aqueles que repudiam o preceito do Criador, contrariam, né? Aqueles que estão trabalhando em prol dessa agenda, entendeu? É isto, tá? E outra notícia também, pessoal, é que o STF, né? O STF estão julgando aí, analisando aí, se vão tornar obrigatório o uso das picadas ou não. As picadas, né? Ou não. E o Tedros lá da OMS, né? Tedros, né? Da pandemia, né? Falava muitas coisas, né? Tudo isso. Depois essa influência aí, o Fauci, né? O Fauci foi até processado lá, tinha muitas mentiras, né? País de todo mundo, aquela coisa toda. Pois bem, e Tedros agora disse que não foi obrigado, as pessoas não foram obrigadas a usar as picadas. Não foi obrigado? É mesmo? Podia ser verdade, mas não é, né? Por quê? Porque as pessoas até aqui no Brasil perderam o emprego, que tinham que apresentar o passaporte, né? Passaram por essa regra ditatorial, tá? Submetida através de um decreto diabólico, e mais ou menos 17 milhões de pessoas morreram no mundo. Inclusive, está havendo processos. O seu da Pfizer, né? O Albert Bourla, que o nome é outro, tem que me lembrar o nome dele verdadeiro, ele está sendo processado. Está sendo processado. Até o Gates também. Então ocorreu o processo na Europa, Estados Unidos, tá vendo, tá? No Brasil, lamentavelmente, as pessoas abriram os olhos, mas aqui não sei se trata processo. Enquanto isso, estão discutindo lá se vão obrigar ou não, né? Mas o que está aqui, o que a gente aprende, e a gente sai além dessa bolha doutrinatória, a gente vai percebendo, né? Então, tá dado, trouxe as informações, tá? Eu vou agradecer. Quem não chegou agora, vai ficar gravado a live no Instagram e também no YouTube, ok? Chamo Jairo Ramos e em breve estou voltando com mais informações.